Então, pessoal, essa aula 5 hoje de linguagem de programação, tá? Então, nós vamos falar aqui da norma IEC 6131. Essa norma, ela estabelece padrões, né, para tipos de linguagens, que são linguagens textuais, linguagens gráficas, tá? Vamos falar já detalhe desses tipos de linguagens. Então, essa norma, ela em 1992, a Comissão Internacional de Eletrotécnica publicou a primeira edição dessa norma, 6131, com o objetivo de estabelecer padrões para controladores programáveis. Essa norma foi dividida em vários capítulos, possibilitando, né, a determinação dos blocos chaves aí, né, para a norma, né? Então ela é dividida em capítulos estratégicos aí para a definição de norma, né? Porque geralmente norma é assim, não existe um capítulo que fala tudo, eu tenho que organizar, né? Eu vou falar de hardware, vou falar de software, vou falar de placa de rede, então temos capítulos definidos, tópicos relacionados, né, para, no caso aqui, essa norma é focada em CLPs. Então, o foco principal é o CLP. E aqui estão os capítulos dessa norma, né? Então, o capítulo 1 são as informações gerais sobre os CLPs. O 2, os requisitos de hardware. O 3 é o foco da aula de hoje. Claro que a gente não vai estudar toda a norma, vamos ter uma visão geral aí das linguagens de programação, né? Senão a gente não ia sair daqui hoje. O 4, guia de orientação ao usuário, e o 5, a parte de comunicação. E hoje, que é o foco a 61131, capítulo 3, olha só, ela especifica semânticas e sintaxes, que a semântica e sintaxe é muito utilizada aí, professor que ensina realmente programação, aquele modelo OSI. Quem estuda redes de computador escuta muito falar em semântica e sintaxe, né? Então, semântica é o significado dos modelos de programação e sintaxe, forma de escrever o código-fonte para as linguagens de programação dos CLPs, definidos pela norma IEC, dos conceitos gerais, que é o capítulo 1. A primeira edição dessa do capítulo 3, que trata das linguagens de programação, foi publicada em 93, e a segunda atualização em 2003. O capítulo 5, que trata da comunicação, está diretamente relacionada, claro, com a programação, e é um capítulo também que tem constantes atualizações, até em função da indústria 4.0, né? Porque a indústria 4.0 hoje, ela é baseada em comunicação, né? É automação com uma plaquinha de dados, uma plaquinha de rede lá, independente da tecnologia dessa plaquinha de rede aí. Então, aqui nós temos alguns exemplos de linguagem de programação para CLPs. Então, todo fabricante tem, por padrão, seguir pelo menos 4 linguagens, ou seja, 2 gráficas e 2 textuais. Então, todo fabricante tem que dar ferramentas para quem comprar um CLP de ter pelo menos 2 programações textuais e 2 gráficas. E aqui nós temos o exemplo que a gente vai focar os estudos a partir da próxima aula, que é a linguagem ladder. Temos outra gráfica, inclusive a visualização já tudo, né, do que é gráfico e do que é textual, né? Temos o diagrama de blocos funcionais, aí o FBD. Temos o sequenciamento de funções, que é o GraphSet, que é o E. Essas tá na cara, que são gráficas. As textuais estão aqui, né? Então, que é o item B aqui, lista de instruções, instruction list, e texto estruturado, né? Que a gente vamos fazer uns exemplos aqui dessas linguagens aí, só para vocês entenderem um pouquinho e saber que existe. Mas o foco principal, claro, vai ser a nossa linguagem ladder. Então, de consenso dos atuais fabricantes, nós temos aqui de textuais a lista de instruções,
e o texto estruturado. E de gráficas, o ladder e o FBD, diagrama de blocos de funções. Temos uma quinta, né, linguagem de programação, que é o SFC. Então, o SFC, que é o sequenciamento gráfico de funções, ele também é muito utilizado na engenharia de processos, né? Então, não só para programação de CLP, que ele também pode ser utilizado, esse modo aqui, mas para criar processos de sistemas industriais, aí, ou seja, um processo, né, do geral aí que uma empresa pode precisar, né? Então, existe uma lógica aqui desses blocos, onde nós temos aqui ações, né, que são esses quadrados, e essas ações, para você sair de uma ação e pular para outra ação, eu tenho que ter, ó, um controle dizendo que eu posso ou não pular, né, de ação aqui. Então, ele não é o foco, né, nosso aqui, mas quem gosta mesmo dessa parte aqui, futuramente, que quiser fazer cursos, né, específicos de automação industrial, aí provavelmente vai ver essa área aí. E quanto começando a falar um pouquinho de padronização, né, então, olha lá, entre as linguagens de programação, alguns parâmetros são definidos para que realmente haja essa compatibilidade. Porque não adianta um fabricante falar assim, a minha variável é de 8 bits. O outro fala, não, a minha variável é de 16. Não, não é assim. Eles têm que seguir padronização, que é o que dita essa norma, né? 6131, capítulo 3, e começa na estrutura dos dados que quando eu falo de dado, é como que o nosso sistema, que no caso vai ser o compilador, ele vai tratar as variáveis, né? Então, existem nomes específicos de variáveis. A primeira, bem conhecida, muito utilizada, que é de apenas 1 bit, né? Ó, é o bool. Bool de booleano. Booleano é a representação de 1 bit. Ah, mas eu uso 1 bit para quê? Ah, na linguagem ladder vocês usam muito 1 bit, que é o contato, é o liga e desliga. É o liga e desliga tanto de um contato quanto o acionamento de uma bobina. Então, o tipo booleano é muito utilizado e é um tipo que a gente economiza bastante de memória, né? Porque é só 1 bit que eu uso, né? Então, eu posso ter lá 1000 contatos, eu vou usar 1000 bits. Né? Aí vem avançando, né? Aí o que muda do byte? O byte é uma sequência de 8 bits. Né? Então, com 8 bits, então imagine uma memória de 8 bits. O que eu armazeno nessa memória? Uma grandeza. Essa grandeza, ela chega até que valor? Uma sequência de 8 uns. Uma sequência de 8 uns, se vocês transformarem esses 8 uns que está no sistema binário para o decimal, vai dar 256. O que é isso? Significa que com 8 bits você tem um intervalo de 0 a 255, ou seja, 256 combinações, porque eu estou começando do zero. Né? Então, com 8 bits, o máximo que eu poderia, vamos supor, um contador. Vocês estão fazendo um sistema que está contando produtos passando por uma esteira. Se vocês estiverem usando uma memória, uma variável do tipo byte, o máximo que ela ia contar é 255. E o 256, ela conta? Não, porque ela estoura, ela vai para o zero. 256, a grandeza 256, a gente precisaria de um nono bit. E o tipo byte não tem isso. Agora, o Word, olha lá, já aumenta para 16, Double Word para 32, Long Word para 64, né? Ou seja, a manipulação de sinais analógicos vai, claro, fazer com que vocês usem esses outros tipos, tá? Manipular sinais analógicos, operações matemáticas, né? Operações booleanas, aí sim,
Aí vocês vão usar esses outros tipos aqui. Enquanto vocês estiverem só nos contatos de liga e desliga e aciona a bobina, o tipo booleano dá. Agora, entrando em projetos onde você quer testar grandezas lidas por sensores, tipo, um sensor de temperatura, se a temperatura tiver maior que um determinado valor, vai ligar o ventilador, né? Até combinou. E isso aí, você, para manipular esse tipo de informação, não é com um bit, não, né? Você vai ter que ir aumentando aí a sequência de bits para fazer isso. Aí tem esses outros tipos aqui. Dados, né? Continuando essa parte de dados, né? Nós temos também os tipos inteiros, né? Então, eles representam inteiros e reais. Aí tem os tipos dele aqui, que é utilizado, né? Que nem o sint, S de short, esse aqui. O tipo int geralmente é um tipo padrão usado na maioria das linguagens de programação, que ele é de 2 bytes. Agora, se eu coloco o S de short, ele se transforma em 1 byte, né? Então, é como um modificador de tipo. Então, tem muita linguagem de programação que tem o tipo e você pode modificar aquele tipo, né? Então, aqui o S de short, curto, ele está modificando o tipo int, que por padrão, né, na maioria das linguagens de programação é de 16 bits ou 2 bytes, esse aqui é 1 byte só. Olha só, aqui é só o int, né? Então o int inteiro é de 2 bytes, 16 bits. 16 bits a gente chega naquela grandeza de 65.536. Aí tem o double int, aí já vai aumentando essa grandeza, né? 4 bytes, o long int, 8 bytes. O U não definido, né, é um tipo lá mais específico, né, que o fabricante pode prever isso, que a norma, né, diz isso aqui, né? Aí nós temos números reais. Então, números reais, ele é aquele número de ponto flutuante. Vamos pensar aqui, sei lá, ó, 35 ponto ou vírgula, né? Para nós aqui no Brasil, né? A gente costuma usar vírgula, mas a programação geralmente é ponto, tá? Sei lá, 679. Ó, vocês sabem que aquela sequência binária que vocês trabalham naquelas tabelas de A, B, C, D, né? Então você tem lá, se tiver o número 5 decimal, tem o equivalente dele em binário. Se você tiver o 30 decimal, tem o equivalente dele em binário e vocês sabem até converter, fazendo divisão por 2. Pega lá um número decimal, vai dividindo por 2, pega o último quociente, os restos das divisões, você tem o número em binário, né? Agora, vocês aprenderam a converter 35.679 em binário, dividindo por 2? Eu posso fazer isso? Não. Não dá para usar aquela regra de dividir por 2 aqui, tá? Por isso que existe uma norma específica que é utilizada para representar esses números do tipo real, né? Então, essa norma, ela prevê a parte inteira, prevê a posição do ponto, prevê a parte fracionária, né? Como que é feita essa representação. Então, é uma norma, né? Então, quem tiver interesse nesse tipo, né, de numeração, como que ela é representada com uma sequência de bits, tem que fazer um estudo aqui nessa norma aqui. Aí tem o real de 4 bytes e o long, né, real de 8 bytes aqui de representação de espaço, né, para essa grandeza. Dados, continuação, né? Nós temos dados para representar tempo, data e hora do dia. Isso aí é muito importante para todo o projeto hoje, né? Então, o CLP tem relógio interno, é o tal do RTC, Real Time Clock, né? Então, todo CLP tem um relógio interno. Isso aí é muito importante para os projetos, para você criar logs, para criar sequência desses projetos, né? Para saber dados estatísticos, né, de processos. Então, isso aqui é muito importante, a manipulação desses dados, no caso, tempo, data e hora do dia.
temos tipos de dados para sequência de caractere. Quando eu tenho uma sequência de caractere, eu tenho a minha string. Né? Porque hoje a programação ela tem interfaces, ela tem displays. E você quer colocar informação, que nem ó, a máquina está ligada. Temperatura elevada, né? Então você precisa ter uma representação de caracteres. Aí é o tipo string. Geralmente o tipo string segue a tabela ASCII. O que é essa tabela ASCII? A tabela ASCII é a padronização de teclado. É o que os computadores usam, né? Então todo teclado, né, que vocês tem aí, vocês, teclados até de celular lá, só que, claro, é touchscreen, mas é cada letra que você tecla lá, numa comunicação de dados, ela é um código. E esse código segue o padrão ASCII, tá? Que é um padrão internacional. E aí, para representar também, nós temos representações de W-string. Né? Então, é uma representação para o envio de várias strings. Lembrando que strings são sequências de caracteres. Né? Temos os tipos arrays. Né? Então, arrays são também vetores que a gente cria. Vetores e até matrizes. Né? Então, vetor seria uma matriz de uma linha só. Que aí eu crio múltiplos valores armazenados em uma variável. Temos do tipo subrange. Olha lá, definir limites de valores para a entrada ou para a saída de dados. Então, é uma definição de valores que a gente pode trabalhar, né? Esse range, né? Geralmente é um limite, né? Um intervalo que a gente, traduzindo aí para o português, o range. Existem também características dessas variáveis serem globais, serem locais. Geralmente em programação tem essa diferença aqui, porque quando você tem uma linguagem de programação, você pode ter uma variável que ela só serve para um determinado bloco daquele programa, que é o tipo local. Agora, pode ter uma variável que serve para todo o programa, e não só para uma parte dele. Aí é do tipo global. Né? Então tem isso também. Tem o tipo I/O Mapping, mapeamento de todas as entradas e saídas, porque o CLP ele tem comunicação com o mundo externo, né? Então, o processamento dele depende de informações externas. Né? Por isso que nós temos essas partes de memórias de I/O, que ela está justamente manipulando aquelas entradas e saídas que a gente pode gerar sinais de 12 volts, 110 volts AC, né? E gerar saídas também, né? De 110, 220, 24 volts, né? Então, é a variável I/O Mapping. Tem a parte externa, né? Que a gente pode, né? Fazer mapeamento, definido exclusivamente como ponto de entrada e saída de dados, que é o external. Tem a parte de variáveis temporárias, né, usados momentaneamente durante a execução de um programa. A parte C, ela entra em configuração, são recursos de hardware e vínculos específicos para o processamento dos dados e dos programas. Então, a parte de recursos, ela envolve reserva de memória ou índices de processamento para determinada parte de programa. A parte de tarefas podem seguir paralelas, sendo executadas simultaneamente pela UCP. Isso aqui depende da tecnologia que é usada, geralmente com uma tecnologia chamada pipeline, a gente tem esse tipo de processamento paralelo. Programas podem ser executados ciclicamente a cada determinado período ou quando ocorrer certo evento. Geralmente, programa tem uma execução cíclica, tá? Porque os CLPs não possuem sistema operacional dedicado ao controle de todo o hardware. Ele precisa estar fazendo esse controle ciclicamente, né? Que nem vocês viram a aula passada, eu terminei falando um diagraminha de blocos.
de funcionamento do CLP, que ele lê entrada, processa informação, gera saída. Aí volta. Lê entrada, processa informação, gera saída. Aí volta. Então, ele fica num processo cíclico. Organização das unidades de programas. Item D aqui, ó. Então, definidos pelas funções básicas, blocos básicos e possibilidade de criação de funções e blocos de acordo com a necessidade da programação. Então, nós temos as funções padrões, né? Então, ADD, o nome já está... Isso aqui são mnemônicos, né? Mnemônico é uma palavra curta que lembra uma palavra longa, né? Então, e geralmente termos em inglês, né? ADD de adição, SQRT, square de raiz quadrada, né? Seno, cosseno, né? Valores mínimos, máximos, and, or, né? Então, tem várias funções que a gente pode trabalhar. Claro, isso aqui é mais nas linguagens textuais, né? Esses padrões aí, eles têm que ser definidos pelo fabricante. Funções customizadas. Então, eu posso ter uma função, né, customizada, eu posso criar ela. Campo no qual o programador pode criar funções ou utilizar mais de uma função pré-existente para a criação de outra função em sua programação. Porque, geralmente, as funções padrões, elas geram as funções customizadas. Porque, às vezes, você precisa ter uma fórmula lá, que tem lá seno vezes o cosseno. Extrai a raiz quadrada. Ó, você pode criar uma função customizada que faça isso para você. Pega o seno, multiplica pelo cosseno, extrai a raiz quadrada. Então, virou uma função customizada de uma função padrão. Blocos de funções. Então, padrões iguais aos apresentados nas funções, só que em linguagem de bloco, né? Então, quando eu chamo bloco de função, é uma função, só que usando uma linguagem de bloco, né? Funções é muito comum em programação, você cria um bloco que nem nesse material de hoje vai ter o exemplo que você cria o bloco para controlar um motor. Agora, você precisa criar um bloco desse novamente para criar um segundo controle de um segundo motor? Não, porque você já tem o bloco criado, aí você chama ele quando você quiser, né, para fazer aquele controle de motor. Os blocos customizados também seguem essa mesma função, porém agora são customizados, né? Campo para elaboração ou utilização de mais de uma função pré-existente na criação de blocos. Podem ser compostos também por blocos comercializados por outros fabricantes ou empresas especializadas. Então, às vezes, você compra um módulo inteligente e o fabricante já te fornece um bloco customizado para você usar aquele I/O inteligente aí que você está comprando dele. Programas e subrrotinas específicos podem ser armazenados em funções ou blocos criados pelo programador e utilizados mais de uma vez na atual aplicação ou posteriormente em outros programas. Então, a maioria dessas informações aqui, elas focam aquela característica que você tem um bloco, ou uma função, ou uma subrrotina, ou um conjunto de instruções, onde você pode chamar a qualquer momento. Em vez de você ficar repetindo constantemente a mesma sequência no seu código, você cria um bloco dele e executa quando quiser. Aí pode ter já uma padrão e pode ser as customizadas. A parte de links externos já entra no capítulo 5, tá? E o capítulo 5 abrange a parte de comunicação, né? Então, links externos abrem espaço para o capítulo 5, que trata especificamente dos formatos de comunicação e das facilidades que o padrão determina como necessários para a compatibilidade com a norma, né? Então, que nem aqui, ó, um CLP e um inversor. Será que um conversa com o outro? Claro, né? Hoje tem que ter isso aqui. Hoje tem que ter um link aqui que pode ser com fio, pode ser sem fio, né? E pode ser com luz.
Então, hoje tem que ter essa interatividade aqui, né, dos equipamentos. Estamos na área, na indústria 4.0. Vale ressaltar que essas normas possibilitam que fabricantes de outros tipos de hardware compatibilizassem seus produtos. É aquilo lá, eu não fico dependendo de um só fabricante, né? Eu posso comprar lá um Siemens, um CLP Siemens, um CLP da WEG, né? Então, da Schneider. Então, eu posso comprar diversos CLPs, e é o que acontece com a indústria, né? Ah, eu comprei um, não tá legal esse, deixa eu testar outro, outro fabricante. Aí a próxima compra vai ser de outro fabricante, e ele vai se comunicar com esse que ele tem também. Então, hoje existem fabricantes de software PLCs que nada mais são do que computadores que podem ser programados para atender a controles lógicos, obedecendo a normas definidas pela IEC, né? Hoje em dia tem muito projeto de mini CLPs, pessoal, CLPs para você, sei lá, automatizar a residência. Então, hoje em dia, o CLP ele tinha aquela cara industrial, só a indústria usava? Não, hoje você pode ter um CLP na sua casa, né? Ah, mas fazendo o quê? Fazendo a automatização da sua casa, gerando eficiência energética na sua casa, né? Ah, não tem ninguém na sala, a luz está acesa, apaga a luz sozinha, né? Então, hoje em dia é possível, né? Com os softwares PLCs fazer isso e outra. Dá para vocês, né? Quem quiser estudar legal aí, dá para vocês montarem os CLPs hoje, né? Com os sistemas embarcados, com o Arduino principalmente, né? O Arduino é muito usado aí para fazer esses projetinhos aí de CLP. E aí você cria interfaces que você remotamente controla ele. Você pode, pelo celular, controlar o liga e desliga da sua TV, do ar-condicionado, do ventilador, da lâmpada, tudo isso aí. Falando agora das linguagens, claro, não é só exemplos, tá? Só para entender um pouquinho, né? 1% ou até menos de cada linguagem, né? Dessa aqui. A primeira é a lista de instruções, né? Então, é basicamente a transcrição do diagrama de relés, que é o ladder, a passagem de uma linguagem gráfica para uma escrita. Então, eu tenho uma gráfica que é ladder e eu vou escrever aquilo lá, né? É uma escrita dos contatos de relé. Essa etapa foi importante lá nos primórdios, porque também os terminais não eram gráficos antigamente. Não sei se vocês lembram, os monitores de fósforo verde, você via lá o quadradinho que formava as letras. Não tinha desenho, né? O desenho você tinha que fazer com um asterisco, sei lá, com uma letra qualquer, e montando lá um desenho na tela, né? Então, essa etapa foi importante nos primórdios do CLP, pois não existiam terminais gráficos, como conhecemos atualmente, que permitem desenhar o ladder na tela e usando o mouse. Nem tinha mouse, né? Antigamente, né? Nessa parte gráfica, textual. Antigamente, os terminais de vídeo, os displays, os terminais de programação, eles eram alfanuméricos, não existia resolução nenhuma, né? O ponto era quadrado. Por isso, o programador precisava projetar o diagrama ladder no papel e depois transformar em lista de instruções. Por quê? O comando existia. Existia esse comando que vocês montam até hoje de colocar a fase na parte de cima. Aí você desce na vertical os contatos, a proteção, né? O comando em si de potência, né? Isso existia, só que não tinha como a gente desenhar isso no computador. Um compilador se encarregava de traduzir o IL, a lista de instruções, para a linguagem de máquina assembler do processador utilizado no CLP. Olha só algumas instruções utilizadas na IL. Eu destaquei umas que a gente vai apresentar no exemplo, né? Nós vamos apresentar aqui no exemplo essas que estão destacadas aqui. LD.
né, carrega o valor do resultado. ST, store, armazena o resultado no local definido. AND é a operação booleana AND. OR é a operação booleana OR. Né? Tem SHOR, né, é o SHOR, o exclusivo. Tem o ADD, olha lá, soma, subtração, multiplicação, divisão, GT, comparar. Aqui no caso, maior que. Tem o SR, setar e resetar valores, colocar nível alto, nível baixo. Olha aqui mais, GE, compara, né, aqui no caso, maior ou igual a. Igual, e que. NE, compara diferente. LE, compara menor ou igual. LT, compara menor que. Jump, que é o salto. Call, chama a subrrotina. Ret, retorna a subrrotina. Né? Conclui valor chamado com os parênteses. Né? Então, é texto, né? Que a gente tem que saber esses operadores aqui. Né? E, claro, e o que ele faz está aqui. Então, olha só, vamos montar aqui, ó, com a linguagem, né, de lista de instruções, esse circuito que vocês conhecem, ó, o que ele faz. O que isso faz? Eu tenho 4 contatos aqui. Se vocês lembram lá das lógicas de contato, esses 2 contatos em paralelo, é um OR. Esses outros 2 contatos em paralelo é outro OR. E essa ligação de um OR com outro OR é um AND. Que vai gerar uma saída. Aqui no nosso caso, a saída é o X. Em ladder é assim que vocês iam montar. Claro que não nessa condição vertical. Seria na horizontal. Agora, em lista de instruções, né? Então, se a gente fizer uma análise aqui, ó, analisando a figura, fazemos a seguinte leitura. Havendo continuidade elétrica de A ou, olha lá, ó, ou B, e, olha lá o AND, também C ou D, achamos o resultado da saída, X. Então, a própria escrita já me dá a dica do ou, do e, né? Então, olha como é que fica em linguagem de instruções esse diagrama aqui, ó, de comando. Eu uso o operador LD, o LD é de load, né? Ele carrega o valor do A, se o A está ligado ou desligado, por 1 bit, né? Então, 1 bit eu tenho essa informação. Então, a lista de instruções, eu teria que escrever o que está em amarelo. Aqui é só... Eu tenho o texto informando o que faz, né? Então, eu ia escrever LDA, depois LDB, né? Carrega o B. Aí, ele faz o OR com o B e salva o resultado no B, né? O OR tem essa característica. Se eu escrever OR B, ele vai pegar o A, fazer o OR com o B e dar o resultado no B. Aí, para a parte de baixo aqui, C e D, ó, faz um LDC, um LDD, faz o OR com o D, e depois faz um AND com o B. E dá um store no X. Aí eu tenho o resultado do X. Então, antigamente, né, quando não tinha terminal gráfico, era assim a programação, né, de um CLP. Percebe-se que tal lógica utiliza uma única instrução por linha de programação, o que dificulta a elaboração de grandes programas. Aí o negócio ia complicando, né? Ali tá fácil, né? Entender. Mas se o programa, né, for complicando, ficando grande, né, ele vai ficar complicado. Desse modo, faz-se necessário um controle muito eficiente na utilização dos registradores e respectivas interfaces de entrada e saída para não haver falhas durante a confecção do programa. O ST, texto estruturado. Então, é uma linguagem mais elaborada.
considerada de alto nível, mas é ainda textual, mas vocês vão ver que é bem mais fácil de entender, que usa o princípio de criação de sentenças para definir e informar ao CLP qual a lógica necessária em determinado ponto. Como possibilita a utilização de mais de uma instrução por linha. Então, eu não fico restrito na uma linha pequenininha, depois tem que fazer outra linha. Então, o tamanho da linha aumentou. Isso aí vai fazer com que os projetos, que eu consiga programar projetos mais complexos, né? Com a estrutura similar à de linguagem de programação, o C++ e o Pascal permite o uso de comandos específicos para a definição de laços de controle, ou seja, funções ou operações lógicas que devem ser executadas até que determinado evento ocorra ou que determinada contagem seja atingida. Então, a linguagem de texto estruturado implementou estruturas de repetições, que são essas aqui, ó. Repeat until, né? Ou seja, você ficar repetindo até uma certa condição ocorrer. Hoje é muito usado o do while, né? Do while está presente aí na maioria das linguagens de programação, que nem quem gosta de Arduino, né? Já deve ter conhecido o do while. O repeat until, nem tanto, mas o do while tem a mesma lógica. Faça enquanto. Ele fica repetindo enquanto está testando algo. Para possibilita a utilização de instruções também condicionais do ST. Então, além das instruções de repetição, eu tenho instruções condicionais. O que é uma instrução condicionais? É teste. Ela faz teste. Teste de quê? O botão está pressionado? É um teste. Sim ou não. Então, referindo-se a reações pré-estabelecidas do programa para o caso de certos eventos ocorrerem, desde que previamente consideradas. Funções if, then, else e o case. Todas essas instruções são consideradas hoje, na maioria das linguagens de programação, instruções condicionais, que elas testam condições. Isso faz parte dos nossos projetos. Quando você pressiona um botão, você está fazendo um teste, né? O código ele está lendo aquela porta que está ligada a esse botão e ele está testando se o nível lógico mudou. Se o nível lógico mudou, ele é testado de que maneira? Com essas funções. If, then, else ou case. E também, por ser uma linguagem mais rica, eu posso trabalhar com matemática, ó, equações trigonométricas. Não é matemática com operações básicas, já estava aqui no contexto, né, dessa linguagem. Agora tem a parte trigonométrica também. Exemplo, seno, raiz quadrada, né? Mesmo sendo uma linguagem mais fácil de ser compreendida e escrita, ainda demanda mão de obra especializada para a confecção e manutenção de programas. Ou seja, se vocês trabalharem numa empresa que, você precisa fazer a programação usando o texto estruturado, você vai ter que fazer um curso de programação. Agora, se você da área de elétrica conhece um circuito de comando, aí não precisa, né? Então, o ST, observem o mesmo exemplo, tá? Que nós usamos lá no IL. Como é que eu daria a solução de programação para esse circuitinho de comando aqui? Está aqui em amarelo, ó. Já está feito. É isso que eu ia ter que escrever. É exatamente a equação booleana desse circuito aqui, ó. X, dois pontos, igual. A or B, AND C or D. Né? É a expressão booleana dele. Né? Onde X, ó, é o resultado da operação AND dos dois resultados OR. FBD.
agora já entra a parte gráfica, né? Textuais são essas duas que nós vimos. Diagrama de blocos funcionais, ó, utilizada na programação de CLPs, é uma linguagem gráfica baseada na interligação de blocos funcionais previamente disponibilizados pelos fabricantes ou que permite ao próprio programador construir esses blocos otimizados para algum processo dele. As entradas e saídas são conectadas a esses blocos, criando malhas de interconexões, possibilitando a obtenção dos mesmos resultados de outras lógicas de programação. Vantagens, eu posso reutilizar esses blocos. Então, eu fiz um bloco para dar um comando a um determinado motor de passo. Pô, legal, eu vou reutilizar esse bloco quando eu precisar uma outra solução dessa. Suponha que um projeto use vários motores, todos com o mesmo princípio de funcionamento, conforme lógica pré-definida de acionamento de um motor em partida direta. Uma vez construído o bloco de partida, o bloco funcional de partida desse motor, ele poderá ser utilizado várias vezes no programa, adotando entradas e saídas distintas, claro, que, por sua vez, controlarão motores distintos. Então, se eu montei um bloco de controle do motor 1 e eu quero usar esse mesmo bloco para controlar um motor 2, um motor 3, 4, 5, o que eu mudo são os endereços só de entrada e saída. A lógica é a mesma. Aqui nós temos um comando de um motor, né? Então, é fácil de vocês entenderem esse comando. Eu tenho aqui o item 1, que é a parte de proteção, ó. O item 2 é o botão de liga. O 3 é o desliga. O 4 é o acionamento, né? Aí eu tenho um contato do 4 que faz o selo, que é um contato auxiliar, e mantém o circuito ligado, né? Fase neutro. Olha só como eu monto o bloco desse motor. Então, esse circuito aqui, ó, esse diagrama de comando aqui, ó, ele está representado aqui. Então, olha só, o 4 é aqui, ó, o 4, a bobininha de saída. Se vocês observarem, ó, o 1 é a proteção, que aqui ele está chamando de emergência. Desliga tudo, né? O 3, olha só, desliga, mas não numa condição de emergência. Por isso que esses dois, ó, eles são uma AND, porque eu tenho que ter essas duas condições verdadeiras para ele conseguir me dar um valor aqui, fora o resultado dessa OR. E o resultado da OR, ele vai ser definido pelo 2 aqui, que é o botão de liga, né? Ó. Botão de liga da OR. E eu, em função da saída, ele realimenta aqui a minha hora, que é a outra entrada da OR. Então, esse bloco aqui é um controle, é esse controle aqui, né? É esse circuitinho de comando aqui. Agora, isso aqui é para um motor. E se eu quiser usar esse bloco que já está pronto para outros motores? Beleza. Eu mudo os endereçamentos deles agora, né? Eu trabalho com outros endereços, claro, né? Porque eu vou ter uma chave 1 para o motor 1, para o motor 2, para o motor 3. Aqui é A, B e C. Eu vou ter um botão 1 para o motor A, para o motor B e para o motor C. 3 botões. E vou ter 3 botões NF para o motor A, um para o motor A, um para o motor B. Então, eu reutilizo os blocos. Aqui é um exemplo de um bloco criado por um programador. Então, nós podemos criar um bloco customizado e aqui ele deu o nome de counter 1, de contador. Então, eu tenho sinais aqui, ó, de entrada nesse bloco. Eu tenho input, mudança aqui, ó, de dia, de e-mails, né, pulsos. Então, tem vários controles aqui de entrada e vários de saída aqui. Então, eu posso customizar um bloco meu e depois, claro, reutilizar esse bloco aí nos códigos.
O SFC, o sequenciamento gráfico de funções, ó, também conhecido como Graph7, né? Também é uma linguagem gráfica de programação muito poderosa, proporciona uma representação das sequências do processo controlado na forma de um diagrama. O SFC é utilizado para dividir um problema de controle, permitindo uma visão geral do processo e facilitando diagnósticos. Outra grande vantagem é o suporte para sequências alternativas e paralelas, tornando possível a criação de subrirotinas, né? Que subrirotinas que servem ao interesse do processo controlado sejam executadas de maneira paralela, sem a necessidade da parada da lógica principal de controle. Essa característica também recebe o nome de interrupção. Em resumo, o SFC vai além de uma programação gráfica usada em CLPs. É uma forma de estruturar a lógica e a sequência de eventos desejadas em um processo a ser automatizado. Então, aqui tem um exemplo ó, de um SFC. Então, ele tem aqui, ó, encher o tanque. Etapa 1, passo 1. Enquanto o tanque não estiver cheio, ele não faz a transição. Então, a transição, ela dá uma ação quando o tanque estiver cheio. Que transição, que ação eu tenho para essa transição? Proceder com a mistura. Passo 2, encher um outro tanque. Tanque vazio? Encher não. Esvaziar o tanque, né? Agora é a etapa de esvaziar o tanque. Então, o passo 1 é encher. Transição, proceder com a mistura. Passo 2, fez a mistura, né? Esvaziar o tanque. Fica testando se o tanque está vazio. A transição, o tanque esvaziou, tem que passar por um processo de limpeza. Terminou a transição, espera a solicitação de início de ciclo. Aqui é o teste. Quando a solicitação for feita, ele volta e repete novamente os passos. Temos 2 vídeos aqui, pessoal, que eu vou deixar aí no link aí para vocês também, que fala bastante dessa parte aí que eu comentei aí com vocês hoje, tá? Como uma revisãozinha aí para vocês também. São vídeos do próprio Centro Paula Souza, que usa também esse material, né? Eles usam exatamente esse material que eu passo aí para vocês a nível de conteúdo, tá? Na fala de outros professores aqui. Tá? Então fiquem à vontade também de, se tiverem um tempo, assistir esses vídeos aí.